Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria de Educação de Barretos. Hoje nós vamos para mais uma videoaula. Vamos lá? O assunto da aula de hoje é tipos de sujeito. Numa aula anterior, nós estudamos um pouquinho sobre o sujeito predicado, vocês lembram? Então, todas as vezes quando a gente vai localizar aquele sujeito, encontrar o sujeito, a gente consegue também classificá-lo. São tipos, existem vários tipos de sujeito. E é isso que a gente vai ver hoje. Vocês viram que sujeito predicado não é difícil, não é verdade? Vocês viram assim que dá para aprender com tranquilidade, mas vocês vão ver também que tipos de sujeito também não é difícil. Bom, aqui nós temos algumas imagens do planeta Marte. Aí, quando foi descoberto que havia água em Marte, saíram algumas manchetes nos jornais. Bem, cientistas descobrem vestígios de água líquida em Marte. Rio de 1.500 quilômetros é descoberto em Marte. Ok, a água líquida em Marte. Já podemos ir até lá? E há água salgada em Marte. Vamos tentar achar o sujeito dessas orações? Vocês lembram como que a gente tem que fazer para achar o sujeito? A primeira coisa, então, é encontrar sempre o verbo. Então, cientistas descobrem, olha lá, descobrem. Aí eu pergunto para o verbo, quem ou o que descobre? Então, quem descobre? No caso, são pessoas? Cientistas. Então, cientistas é um sujeito. E lá, a segunda frase, olha, Rio de 1.500 quilômetros é descoberto em Marte. Cadê o meu verbo? Onde ele está? Conseguiram localizar? É o é, não é? Eu pergunto, o que é descoberto? Rio de 1.500 quilômetros. Olha, esse sujeito já é maior, né? Vocês viram que ele é diferente. Em seguida, o terceiro exemplo. Ok, há água salgada em Marte. Cadê meu verbo na primeira oração? É o há. O que há água salgada em Marte? Quem pratica essa ação de haver? Cadê meu sujeito? E na frase seguinte, olha, já podemos ir até lá? Então, se o meu verbo aqui, eu tenho uma locução verbal aqui, podemos ir? Quem podemos ir? Nós. Cadê o nós? Ele não está ali na frase. Será que ele que é o sujeito? Há água salgada em Marte, né? Quem pratica a ação de haver, que é o verbo há? O que pratica essa ação? Será que eu tenho sujeito ali? Será que é possível eu não ter um sujeito numa frase? Então, são essas perguntas que nós vamos responder durante a nossa aula, certo? Bem, de uma forma geral, nós podemos falar que existe 3 tipos de sujeito, tá? O sujeito que é determinado, o sujeito que é indeterminado e o sujeito que é inexistente. Vamos analisar essas palavras para que vocês vejam o que elas significam. O que é uma coisa determinada? É aquilo que eu consigo identificar, eu consigo dizer qual é. Então, eu consigo falar qual é o sujeito. É um tipo de sujeito. E sujeito indeterminado, esse in aqui, olha, né? Feliz, infeliz. Determinado, indeterminado. Esse in, ele indica uma negação, é não determinado. Então, se o primeiro eu consigo identificar, quer dizer que o segundo eu não consigo identificar. Puxa, então tem sujeitos que eu não consigo identificar. Olha só que interessante. E o terceiro, inexistente. Novamente o in aqui, existente, não existente. Então, esse não existe? Existem verbos, então, que eu não terei sujeito? Sim. Se vocês me perguntarem, a resposta é sim. Alguns verbos não terão sujeito. Então, vamos ver? Bom, dos sujeitos determinados, quando eu consigo identificar qual é o sujeito, ele pode se apresentar de 2 formas diferentes. A primeira é quando ele é explícito. O que é uma coisa explícita? Né? Que já está ali na frase, que ele está claro, ele está aparente. Então, quando o sujeito está aparente, ele aparece na frase, tá? Eu tenho de 2 tipos, sujeito simples e sujeito composto. Então, o sujeito ele pode ser simples ou composto. E o que seria esse sujeito, então? Ao contrário de explícito, ele pode estar oculto. O que seria isso? O que será o amigo oculto que vocês brincam? Amigo secreto? É aquele que eu tenho, aquele amigo, mas ele está
escondido. E esse sujeito, então, a gente fala que é um sujeito desinencial. Vamos ver os exemplos, ó. Para saber disso, eu preciso saber de núcleo do sujeito. Lembra que nós vimos isso numa aula também? No núcleo do sujeito, o que é? É a palavra mais importante dentro daquele sujeito. Quem que nasceu para ser núcleo do sujeito? O substantivo. O substantivo, ele é, eu brinco, eu falo com os alunos que ele é o cara, ele é o líder da turma, ele é o rei, ele nasceu para ser estrela. E aí, as outras classes gramaticais brincam em torno dele, certo? Então, são o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, a locução adjetiva, essas elas ficam em torno do meu substantivo. Então, o substantivo, saia procurando o substantivo na frase para você achar o núcleo. Ah, eu não tenho substantivo. Pode, às vezes, ser um pronome. Então, em vez de falar o João é alto, eu posso trocar João por um pronome. Ele é alto. Ele também é o núcleo do sujeito, certo? Essa palavra, então, nós falamos que é o núcleo do sujeito. Olha, os jovens da escola adoraram a iniciativa. Por que eu grifei o verbo? Sempre que você vai analisar uma frase, acha o verbo primeiro. Lembram-se disso? Primeiro, o verbo. Aí eu me pergunto, né? Pergunto para a frase, olha, o que ou quem? O que para coisa e quem para pessoa. Então, quem adoraram a iniciativa? Os jovens da escola. Certo, então, os jovens da escola é o meu sujeito. Qual que é o predicado? Vocês se lembram disso? É o restante da frase. Adoraram a iniciativa. E aí, qual palavra é a mais importante? É o núcleo aí. O que aparece aí com mais do que quem que adoraram? Vamos sair procurando substantivos. Eu tenho dois, ó. Jovens e escola. Mas será que o escola também é núcleo? O núcleo ele nunca pode vir com uma preposição antes, como da ali, ó, da escola. E o assunto não é a escola que adorou, são os jovens que adoraram. Portanto, o meu núcleo é jovens. Olha lá, o substantivo. Os é um artigo e da escola é uma locução adjetiva. Eles estão acompanhando os jovens aí, que é o meu núcleo. E por que eu tenho que saber isso? Porque para saber diferenciar entre o sujeito simples ou composto, depende da quantidade de núcleos que uma frase tem, que um sujeito tem, tá? Então, o que é um sujeito simples? Pensa, o que é algo simples? É mais básico, mais simples. É aquele que vai ter um núcleo só. Observem a frase, olha. A linda menina sorriu. Eu pergunto para o verbo, o que sorriu ou quem sorriu? A linda menina, meu sujeito. Qual que é o núcleo? Qual que é o meu único substantivo desse sujeito? É o linda. Perdão, é o menina. Linda é adjetivo. É o menina. Então, menina é o meu núcleo, é o substantivo, tá? No segundo, então, tipos de sujeito composto aí. O que seria o composto? É o contrário do simples. Se o simples é um núcleo só, obviamente, o composto ele vai ter 2 ou mais núcleos. Então, os alunos e os professores se reuniram. Eu pergunto, quem se reuniram? Os alunos e os professores. Mas aqui eu tenho 2 substantivos que têm a mesma importância, que são justamente alunos e professores. Então, alunos e professores são os 2 núcleos que eu tenho nessa oração. Viram? Sujeito simples, um núcleo só. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. E é importante saber de uma coisa. Esses são os únicos 2 tipos de sujeito que vão aparecer na oração, porque eles são explícitos, eles são aparentes. No restante, todos os demais tipos de sujeito, a minha frase inteira será só de predicado. Eu não terei mais o sujeito. Então, se eu achei alguma palavra que serve como sujeito ali, ou ele é simples, ou ele é composto, certo? O que seria esse determinado oculto? Como nós já analisamos, eu consigo identificar, mas ele está escondido. Lembra que tinha lá num dos primeiros slides o podemos ir? Quem que podemos ir? É nós, não é? Então, o que seria esse sujeito aqui desenencial ou oculto? Ele não vai aparecer na frase, por isso que é oculto, é escondido. Mas ele pode ser identificado pela desinência do verbo
ou pelo contexto. Como assim? Então, o meu sujeito aqui, viajaremos nesse final de semana. Esse mos, tá? Quem viajaremos? Nós. É a desinência do verbo. É o mos que vai me contar que é o nós. Por isso que é desinencial. Então, olha, ele está como se estivesse escondidinho na frase, mas ele não aparece aqui. Nós viajaremos nesse final de semana. Olha ali, eu coletei informações sobre Marte. Então, quem que coletou? Eu. Aquele eu ali é um sujeito simples. Mas, olha essa segunda oração. Depois, as enviei ao jornal. Quem enviou? Fui eu. Para não repetir o eu novamente. Por que existe o sujeito desinencial ou oculto? Porque é uma forma de evitar a repetição na frase. Então, se eu já disse eu na primeira oração, para que eu vou colocar eu novamente? Só o verbo já conta que sou eu. Porque o único que pode terminar em ei, que é essa desinência, sou eu. Eu enviei, certo? Então, é uma estratégia de evitar a repetição. Basta você fazer um sujeito oculto. E o indeterminado, como nós já falamos, é aquele que ele existe, porque ele não é inexistente, mas eu só não consigo dizer quem é, tá? Então, ele ocorre quando não é possível identificar o ser de quem fala. Então, quando eu não sei de quem eu estou falando, ou não é conveniente. Como assim? Vamos supor que vocês ouviram uma coisa de um amigo, e vocês vão contar para ela assim, nossa, falaram tanto de você ontem. Você não sabe quem é que falou? Você só não quer, você sabe, você só não quer contar quem foi. Então, quando você quer fazer aquela fofoca, aquela intriga, ou fazer de conta que você não quer contar, mas você conta, você está usando o sujeito indeterminado. Então, fotografaram a superfície de Marte. Quem fotografou? Alguém fotografou, certo? Aquelas fotos foram feitas por alguém. Mas eu sei identificar, eu sei determinar quem foi? Não. Se eu falo assim, assaltaram no supermercado, alguém assaltou? Alguém praticou a ação de assaltar? Sim. Mas eu sei quem foi? Não. Como que eu consigo, então, saber que é um sujeito indeterminado? Uma marca deles, dos mais comuns, tá? Ele pode estar na terceira pessoa do singular mais ser, mas esse não é tão comum. O mais comum que nós temos é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, fotografaram, telefonaram, falaram, ou falou, ou brincaram, fizeram, bateram, né? Se eu falo assim, por exemplo, você está dentro da sala e fala, bateram no portão, né? Bateram no portão. Quem é que está batendo? Alguém está batendo. Eu sei quem é? Eu não fui lá ver ainda, então eu não sei quem é. Eu uso o sujeito indeterminado. E por último, eu tenho aí o sujeito inexistente. Como o próprio nome já fala, não é? Inexistente é não existente. Gente, ele não existe. A minha frase inteira será de predicado sim. Mas quando que eu vou ter um sujeito inexistente? Olha, ele também é chamado de oração sem sujeito. Exemplo, ventou muito ontem à noite. Quem ventou? O que ventou? Dá pra gente conjugar o verbo ventou? Vocês já tentaram? Eu vento, tu ventas, ele venta, nós ventamos, vós ventais, eles ventam? Tem alguma coisa estranha, não tem? Por quê? O que é que deixa estranho? É porque ninguém venta. Os fenômenos da natureza não podem ser praticados por ninguém ou por nada. Então, os verbos, certo, que são inexistentes, são sempre os verbos impessoais. São verbos não pessoais, que não são atribuídos a nenhuma pessoa. Eles vão estar sempre na terceira pessoa do singular. Já pensaram sobre isso? Então, por exemplo, já falei, verbos de fenômeno da natureza. Eu achei eu sei que ninguém chove, ninguém venta, ninguém anoitece, ninguém amanhece, não é? E assim, então, os verbos todos de fenômeno da natureza, como chover, nevar, ventar, amanhecer, né? Anoiteceu rapidamente. Qual que é o meu sujeito? O sujeito inexistente. E aquilo ali, anoiteceu rapidamente? Predicado. Minha oração inteira é predicado. Qual outro tipo de sujeito inexistente que eu vou ter? Eu tenho que olhar sempre para o tipo de verbo. Se eu estudar bem que tipo de verbo tem, eu vou saber que tipo de sujeito que é. Então, ó, o verbo fazer, certo? Quando ele indica tempo decorrido, que passou, faz 20 dias que cheguei aqui. Nota, não vai para o plural, não é fazem 20 dias, é faz. Faz um dia, faz 2 dias, faz 3 dias.
porque ninguém pratica essa ação de fazer dias. Ou então, quando indica condições climáticas, como faz calor no deserto, faz frio, faz calor, também eu tenho sujeito inexistente. Verbo haver. Quando que eu tenho verbo haver? Quando ele indica o tempo decorrido, como de lá. Então, ele viajou há 3 anos. Né? Havia um aluno na sala, havia 2, havia 3, não vai para o plural. Mas quando ele tem, então, também o sentido de existir. Havia 1000 pessoas naquele show, eu tenho um sujeito inexistente. Entenderam? Viram como não é difícil? Portanto, vamos retomar o que nós vimos na aula de hoje? Existem 5 tipos de sujeito. O simples e o composto, nós conseguimos determinar e eles são explícitos, eles vão aparecer na minha frase. Os demais, não. A minha frase será só de predicado. O desenencial, ele é determinado, porque eu consigo identificar, embora ele esteja escondido na frase, oculto. O indeterminado é aquele que ele existe, mas eu não sei contar quem foi que fez aquela ação. Os meus verbos geralmente estão na terceira pessoa do plural. E o inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito, são aqueles que têm os verbos impessoais, que eu devo estudar sempre. Os verbos de fenômeno da natureza, verbo haver, verbo fazer, são os mais comuns. Compreenderam? Viram como é tranquilo? Vamos praticar, fazer os exercícios? Então vamos lá, depois vocês coloquem em prática, façam aí os exercícios que foram propostos lá na plataforma. E a gente se vê numa próxima aula. Espero que tenham gostado.